É muito comum a gente ver a comparação do orçamento do governo com o nosso orçamento em casa. Mas no caso de um país, a coisa é mais complexa, envolve dívida pública, juros, superávit primário, investimentos, arrecadação e todos esses termos complicados, mas fundamentais para entender por que um país como o Brasil não deveria, em tese, gastar mais do que arrecada. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre a política fiscal, o porquê dos gastos do governo estarem em debate justamente agora e as diferentes opiniões em torno desse assunto. A política fiscal mexe com a economia do país inteiro, desde o nível de emprego até a inflação. Em linhas gerais, são as medidas do governo para arrecadar receita, geralmente com impostos, e gastar esse dinheiro no que considerar prioridade. Alguns governos, como o do Lula atualmente, defendem que o Estado tem um papel de estimular a economia e o social com gastos. Por exemplo, quando o governo começa uma obra, em teoria ele tende a gerar um efeito em cadeia, em toda a economia, gerando emprego e renda. Mas outros governos, como os do Temer e do Bolsonaro, se mostraram mais propensos a cortar gastos e na linha do Estado mínimo. Eles acreditam que a melhor forma de tornar uma economia mais dinâmica é um Estado pequeno, com baixos impostos, para deixar os empresários fazerem os investimentos necessários. Isso bem resumidamente, tá? Mas de todas maneiras, se o governo gasta mais do que arrecada, como aconteceu entre 2014 e 2021, isso significa que ele tem um déficit nas contas. E aí tem que se endividar para pagar essa diferença. E quanto maior for a dívida pública e o desequilíbrio nas contas do governo, mais altos são os juros para conseguir captar o dinheiro e cobrir o rombo. Mas algumas pessoas podem argumentar, mas e a dívida de países ricos como Japão, Estados Unidos e França, que é altíssima? É verdade, mas nesse caso esses países têm moedas fortes e mesmo com esse nível alto de endividamento, eles conseguem captar dinheiro com boas condições, com juros baixos. No caso do Brasil, se a dívida dispara, fica mais caro captar dinheiro porque as pessoas têm medo de que o país não consiga pagar o que deve. É o medo do calote. E a gente tem vários exemplos recentes mundo afora de países que realmente quebraram e não conseguiram pagar a dívida deles, como a Argentina ou a Grécia, por exemplo. Mas o Brasil corre o risco de quebrar? Nesse momento o Brasil parece estar longe disso, mas desde as eleições que existe uma desconfiança, principalmente vinda do mercado financeiro, com relação à política fiscal do governo Lula. Muitos especulavam se o novo governo ia seguir mais a linha do Antônio Palocci, primeiro-ministro da Fazenda do governo Lula, que manteve as contas sob controle, ou dos anos da Dilma Rousseff, quando as contas públicas saíram de controle. E a Dilma quebrou o país, como muitos dizem? Um país quebra quando não consegue pagar as dívidas. No mandato da Dilma, a gente viu o governo tendo resultados negativos, como os déficits primários e a dívida pública que disparou. A crise com certeza foi muito séria, inclusive com um período de recessão, mas o Brasil não quebrou. Essa espiral econômica negativa fez o país perder o chamado grau de investimento, dado pelas grandes agências de rating do mundo. Era um selo que dizia que o Brasil era um investimento seguro. Isso permitia ao país captar recursos a juros menores. Os economistas ficam divididos sobre as causas dessa crise econômica brasileira. Os mais ortodoxos costumam culpar o que eles chamam de gastança do governo do PT. Outros veem uma responsabilidade, sim, da política fiscal do governo, mas em meio a outras causas. Na época, o Brasil enfrentava uma grande desvalorização de commodities que eram importantes para a economia brasileira. Além disso, a inabilidade política do governo Dilma é um fator que gerou atritos com o Congresso Nacional. Os parlamentares criavam pautas-bomba que tinham impactos negativos nas contas públicas do governo. E não dá para esquecer que o impeachment da Dilma foi feito, pelo menos oficialmente, com a justificativa das famosas pedaladas fiscais, manobras para compensar rombos no orçamento. Foi nesse contexto de caos na economia que foi criado durante o governo Temer, em 2016, o teto de gastos. Você provavelmente já ouviu falar nele, né? Na época foi feita uma emenda na Constituição que determinou que pelos próximos 20 anos o governo não podia aumentar os gastos acima da inflação. É uma medida de austeridade, mas que na prática nem o próprio governo Bolsonaro conseguiu seguir. A equipe econômica dele era encabeçada pelo Paulo Guedes, um grande defensor do Estado mínimo, mas que estourou o teto de gastos todos os anos do mandato. Claro que teve a pandemia, uma situação de emergência, mas mesmo antes ele já havia estourado o teto. Isso fez com que até conservadores vissem falhas nesse modelo. Desde a campanha, Lula já tinha declarado que ia acabar com o teto de gastos e criar outra âncora fiscal. E daí veio o arcabouço fiscal que tanto se fala agora no noticiário. Ele, a princípio, demonstra um comprometimento do governo Lula com o equilíbrio das contas públicas. Mas o que prevê exatamente o arcabouço fiscal? O projeto que foi enviado ao Congresso Nacional promete equilibrar as contas do país, mas também garantir investimentos prioritários em saúde, educação e segurança. Prevê que os gastos do governo não podem subir mais do que 70% da receita. Eles estipulam metas nas contas do governo. Esse ano, o governo deve ter um déficit de 100 bilhões de reais. Mas o novo arcabouço determina como meta para o ano que vem de zerar esse déficit.
existe uma tolerância parecida com a meta de inflação atual. Nesse caso, o governo pode alcançar 0,25% para cima ou para baixo sem descumprir a meta. Com esse plano, o governo promete, no fim do mandato, estabilizar a dívida pública da União. E como que o projeto foi recebido? Uma das grandes críticas é de que o projeto não prevê uma punição caso o governo descumpra a meta. Outra crítica foi a quantidade de exceções que ficaram fora desses limites de gasto. Ao todo, são 13, mas na maioria são gastos previstos na Constituição, com saúde e educação, como o Fundeb, o Fundo da Educação Básica. E teve também uma crítica quanto à necessidade do projeto de aumentar a arrecadação para dar certo. Isso foram as críticas vindas geralmente da direita do espectro, mas teve também as críticas da esquerda, dentro do próprio PT. Eles reclamam que o projeto impede gastos que, na opinião deles, seriam importantes para reaquecer a economia, que nesse momento está com desempenho fraco, diante da alta taxa básica de juros. Na elaboração do arcabouço fiscal, a gente viu o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, se mover para o centro e buscar um equilíbrio entre o Estado mínimo da direita e o Estado desenvolvimentista da esquerda, um esforço reconhecido até mesmo pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que o projeto está na direção certa. Mas e você? O que você acha? Escreve aqui para a gente nos comentários.